A Bíblia nos ensina em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9 em diante, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando de pé, ele orava consigo mesmo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como a este publicano. Olha só, Jesus ele estava ensinando sobre o valor da humildade, o valor da oração sincera. A palavra fala que existia 2 homens. Um era fariseu, ou seja, era um religioso, e o outro era um publicano. O publicano naquela época era considerado um homem pecador. E diz que o fariseu ele subiu ao templo para orar, mas com tanta arrogância que ele dizia assim: Senhor, eu graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, profanos. Eu sou uma pessoa que jejuo, eu sou uma pessoa que dou o dízimo de tudo. E aí ele apontou para o homem que estava lá do lado dele e falou: também não sou como este publicano pecador. Existia o quê? Uma arrogância espiritual no coração dele. E muitas vezes Deus ele nos chama para sermos humildes. A aplicação nesse texto que nós entendemos é que ainda acontece muitas vezes nos nossos dias. Quantas pessoas se acham melhores do que outra? Tem pessoas que se acham melhores, mas nós não fomos chamados para isso. Tem cristãos que julgam outras pessoas que muitas vezes caíram. Essas pessoas caíram, elas erraram na vida, e ao invés de nós estendermos a mão e falarmos: irmão, nós vamos estar contigo, você vai se levantar, você vai caminhar conosco, você muitas vezes aponta o dedo, critica e condena. Tem gente que usa a religião para se exaltar, mas a palavra fala que nós não podemos estar na igreja com o coração cheio de orgulho. É isso que nos ensina. Foi o próprio Jesus que nos ensinou isso. Segunda coisa, o poder de um coração humilde. A palavra fala que o publicano nem queria levantar os olhos, mas ele batia no peito e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E aqui existe um princípio. Ele teve 3 atitudes importantíssimas. Primeiro, ele reconhece o seu pecado. No Salmo 51:3, a palavra fala assim: eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, quando o rei Davi pecou contra Deus, ele falou: eu conheço as minhas transgressões. Quando Isaías viu o templo, a glória de Deus, e viu serafins voando, dizendo que o Senhor era santo, 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 é o Senhor dos exércitos, ele olhou para ele mesmo e falou: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a atitude quando nós estamos diante de Deus em oração: ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Segunda coisa, ele demonstrou arrependimento. Quando a palavra fala assim, ele batia no peito em sinal de tristeza: Senhor, ainda que eu seja um pecador, mas eu vou bater no meu peito e vou dizer: Senhor, eu sou um pecador que dependo unicamente de ti. Terceira coisa, ele clamou pela misericórdia de Deus. Quando ele fala assim, ele sabia que não tinha méritos próprios: eu sou pecador. Salmo 51:17, a palavra fala: coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Um coração quebrantado, contrito. Deus quer que você tenha esse coração em nome de Jesus. Terceira coisa, Deus justifica quem a si mesmo se humilha. Ele falou, quando ele voltou, a palavra fala assim, que quando ele se humilhou diante de Deus, ele voltou justificado, mas o fariseu não. Jesus falou que o fariseu, Deus não escutou a oração do fariseu, mas o publicano, o pecador, ele desceu justificado para a sua casa. E aqui nós aprendemos regras claras no reino de Deus, 3 pelo menos, né? A palavra fala assim em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça à pessoa que é humilde. 1 Pedro 5:6, a palavra fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. A humildade precisa aparecer pelo menos em 3 áreas da nossa vida. Na oração, reconhecendo o quê? A nossa dependência de
Deus, nós dependemos, assim como nós temos o ar que nós respiramos, nós precisamos orar porque nós dependemos de Deus e nós precisamos viver uma vida de oração. Segundo, no relacionamento com as pessoas. Filipenses 2:3, a palavra fala: considerai uns aos outros superiores a você mesmo. Quando você é uma pessoa humilde, você considera o teu próximo superior a você mesmo. Você usa o exemplo de Jesus, que foi um servo humilde, que veio para servir e não para ser servido, a palavra fala. E na vida com Deus, sabendo que tudo é pela graça. A palavra fala em Efésios 2:8 e 9, fala assim que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então guarde isso no seu coração. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado por Deus. Lucas 18:14, Jesus falou: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado por Deus. Não é os mais religiosos que Deus procura, não é os mais perfeitos que Deus procura. Deus está procurando pessoas que têm um coração humilde. A oração que chega ao céu não é aquela oração rebuscada, mais bonita, cheia de palavras belas. A oração que chega ao céu é a oração de um coração sincero e de um coração humilde. Se Deus tem falado com você através dessa palavra, não se esqueça de compartilhar com mais pessoas, não esqueça de me seguir e marcar uma pessoa que você sabe que precisa de ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, no nome do Senhor Jesus.